Estamos em contato com os nossos convidados, agradecendo a assessoria de imprensa do Instituto Olga Cosa aí por estar facilitando esse contato. Eu vou começar com ele, primeiramente, que foi professor da nossa convidada, é o grande mestre aí de tudo, Flávio Moreira. Flávio, boa tarde, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. E vocês? Tudo bem. Flávio, como a gente sempre faz, primeiramente, como nós temos muitos ouvintes, boa parte dos nossos ouvintes com deficiência visual que nos escutam, eu vou pedir para que você se descreva para os nossos ouvintes. Claro, sou Flávio, pele branca, 1,82 m, tenho cabelos curtos, arrepiados. Estou vestido agora com uma calça do Brasil e uma camiseta branca do Instituto Olga Cossi. Ok. Flávio, o que te levou aí para essa arte marcial, né, o Taekwondo? O que te levou a praticar esse esporte e posteriormente trabalhar como professor? Eu comecei a treinar Taekwondo em 1997, faz alguns anos. O que me levou a praticar o Taekwondo era as competições em si, para poder, sonho de menino, ganhar medalhas e chegar um pouco mais distante, ou ganhar competições com o Paulista, Brasileiro e etc. Mas aí você chegou a ganhar essas competições, paulista, brasileiro, algum título sul-americano, mundial, alguma coisa assim? Sim, sim. Acabei ganhando algumas competições, tanto paulista, brasileiro, participei do sul-americano também. O ano passado, pela WOTF, disputei mundial na Coreia e, graças a Deus, fui campeão mundial lá. Parabéns. Muito E obrigado. esse trabalho com o Instituto Olga Costa, como que surgiu o Instituto Olga Costa na sua vida? Eu fui convidado em 2015 a estar entrando e fazendo parte do quadro de funcionários aqui do Instituto. Na época foi uma novidade para mim, porque até então não tinha um contato direto, né? A gente sempre treinou com tudo certinho, mas não tinha um contato direto. E aí bateu uma curiosidade para estar treinando junto e dando aula para esse pessoal. Falei, caramba, deve ser um desafio, uma coisa muito grande para poder estar fazendo. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aprendo com eles todos os dias, é uma coisa incrível. Essa questão do desafio, como é que foi para você meio que adaptar a aula, a linguagem? Como é que foi você falou, um desafio da aula para eles? Como que foi isso? No começo, para a gente, como é novidade, a gente fica, o que pode ser feito agora? Mas de acordo com o que vai passar nas aulas, o maior desafio é atender a limitações deles. Qual o principal objetivo? O principal objetivo deles é, eu quero estar ali, quero estar praticando de uma forma que eu possa estar sendo incluso e fazendo as atividades junto com a gente. Então, a maior dificuldade é, o que a gente pode fazer? Vamos fazer chute, fazer luta, mas a gente vai se adaptando, vai colocando a forma que eles conseguem fazer os exercícios, atividades, mas sempre a gente achar uma forma de estar podendo atender todos eles, né? No caso da Mônica, ela foi a sua primeira aluna ou teve alguém antes? A Mônica, aqui dentro do Instituto, ela teve alguns professores, porque nós trabalhamos com diversos projetos, e cada projeto aí, muitas vezes, são professores diferentes. Então, ela começou primeiro com o professor Ranieri, aí depois ela foi passando com os outros professores. Então, quando chegou para você, já estava já num nível Já mais, não vou dizer mais fácil, mas já sabia algumas coisas para você mais lapidar. sim, sim. Quando a gente tivemos o primeiro contato, a Mônica já estava um pouco mais evoluída. Ela é uma grande pessoa aqui e bastante esforçada também. Bom, agora daqui a pouco eu volto contigo, mas agora, Mônica, boa tarde, obrigado aí pela atenção com a gente, tudo bem? Tudo bom. Mônica, desde quando você está no Instituto e como que está sendo essa experiência para você de fazer o Taekwondo? Eu comecei a partir de 2012 e agora estou com 31 anos e é uma experiência muito gostosa. Para você começou como aluna e hoje em dia você também já está como instrutora, né? Você ajuda a ensinar pessoas também com síndrome de Down? Como que tá essa experiência? Eu comecei como participante das oficinas e, ao longo do tempo, os professores foram vendo a minha capacidade e, através disso, se tornei instrutora em 2023. Mas você dá aula aí no Instituto ou em outros locais também? Sim, através do Olga Cois eu dou aula nas instituições parceiras deles e eu auxilio os professores, né, ajudo eles, e eu tenho a maioria dos alunos que eu consigo
mostrar o que eu aprendi com meus professores e mestres. Além do Taekwondo, qual ou quais as outras oficinas, os outros cursos que você já fez aí na instituição? Eu fiz a parte eu entrei direto no esporte, depois passei para artes e continuei no esporte. Quais os títulos que você já ganhou praticando Taekwondo? Título eu ganhei a conquista através das oficinas, dos campeonatos que eles participam. E primeira viagem eu tive o Tira, Santiago, minha primeira viagem internacional. Quando? 2023, eu acho. 2023. Flávio, fala um pouquinho dessa experiência. Se você viajou com ela, como que foi essa experiência de uma competição internacional? A Mônica, quando ela viajou para o Chile, ela viajou com outro instrutor aqui do Instituto Água Costa. Eles fizeram uma demonstração lá, mostrando como funcionam as atividades aqui. Ô Flávio, o Taekwondo, ele faz parte também das Olimpíadas Especiais? Ainda não. Ainda não? Tem o Paralímpico, né, na verdade, lá tem uma modalidade para quem tem deficiência no braço, o Taekwondo. Então, ele tem nas Olimpíadas, mas somente para quem tem deficiência no braço para estar participando desses eventos. No Paralímpico tem, né? Agora, pena que não teria nas Olimpíadas Especiais, né? Que é mais voltado para essa questão Até tem deficiências intelectuais que participam das Paralimpíadas, né? Mas no caso do DAO seria as Olimpíadas Especiais, né? No caso. Exatamente. E, Mônica, de todo o tempo que você faz a luta, quais são agora os seus sonhos ainda no esporte? Meu sonho é abrir uma própria academia e mostrar o que eu aprendi com meus instrutores e mestres. Como que é para você ensinar seus amigos? Você faz o movimento para eles? Como que você faz isso? Você através da voz? Como que você faz? Como eu já era antigamente uma aluna, agora estou lá junto com os outros professores, né, na frente, eu faço a demonstração de movimento, chutes para eles. E você já apareceu em algum programa de TV, alguma coisa, fazendo esse tipo de trabalho? Sim, vários. Você tem canal no YouTube, alguma coisa assim que Eu tenho Facebook, Instagram e um canal no YouTube, mas é bem difícil as pessoas me seguirem. Entendi. E para você, o que o esporte mudou na sua vida? Mudou bastante. Mudou na parte mental, espiritual e equilíbrio. Que é mais a questão do equilíbrio também? Sim. Você se considera hoje mais disciplinada por causa do esporte? Sim, eu considero. E antes de você ir pro instituto, você tinha contato com outras pessoas com deficiência também? Não, através só do Coca-Cola. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sim, São Paulo capital. Flávio, na questão da linguagem, como que você trabalha isso com eles na questão falada? Tem algum tipo de uma linguagem específica? Você diz em relação a como falar com eles diretamente ou através da língua que saiu ao Taekwondo, você está dizendo? Não, como fala com eles diretamente. Com eles diretamente? Isso. Mas parte, quando a gente pega todos eles, questão visual, espelho, ou quando tem algum tipo de deficiência visual, por exemplo, quando trabalhamos com eles, a gente através de toque. A gente vai demonstrando e manuseando eles. Mas, por exemplo, já teve algum caso de síndrome de Down e deficiência visual junto? Os dois já tivemos isso dentro do Instituto, só que não trabalhando comigo diretamente. Teve experiência com outros instrutores aqui das modalidades. Agora, no caso da linguagem do Taekwondo, nos golpes, enfim, para facilitar o entendimento, vocês têm alguma maneira mais específica de trabalhar, além de mostrar o visual, escrever para eles, falar de uma maneira mais espaçada, alguma coisa assim? Na verdade, trabalha dessa forma mesmo, mas mostrando para eles os movimentos com mais tranquilidade, passo a passo, mostrando para ele como que é o movimento, demonstrando, levantando, repetindo. É mais parte repetitiva mesmo, né? Ô Flávio, e existe alguma confederação de Taekwondo, alguma coisa assim? Eles dão algum tipo de suporte para vocês? Tem alguma federação específica voltada para síndrome de Down? Como que funciona? A federação que eles são federados é a mesma de todos os atletas, né? Então, a gente trabalha com a Liga Nacional.
Da mesma forma que eles atendem os atletas, os nossos atletas, eles também atendem os atletas que são especiais. Então, a mesma confederação. Então, mas aí tem uma ramificação no caso deles, para eles, ou não? Não, não tem. Não. Em média, um atleta demora quanto tempo para chegar no nível da Mônica? Entre 6, 7 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. Mônica, você treina quantas vezes por semana? Meu treino é entre 3 e 4 anos. Vezes, 3, 4 vezes na semana. Isso, E além aí do instituto, você faz algum tipo de treinamento em casa, academia, alguma coisa assim também? Não, é do corpo professor, aí eu faço academia particular. É uma academia particular. Flávio, a questão da alimentação, né, deles. Nós sabemos que algumas pessoas com Down têm alguns probleminhas às vezes, de peso, enfim. No caso deles, como por serem atletas, como que isso é trabalhado? Na verdade, isso daí é mais parte familiar. A gente tenta orientar o máximo possível em relação a isso. A importância dos alimentos, a importância de você ingerir o que é certo, fazer a dieta que é passada através de nutricionistas deles próprios, para poder ter uma evolução melhor, né? Então, a gente só orienta com as famílias para poder levar os nutricionistas, para poder ter esse retorno um pouco mais plausível em relação à alimentação, para ter um retorno melhor nas atividades. Mônica, você pensa por quanto tempo ainda você gostaria de permanecer no esporte? O resto da minha vida. Legal, parabéns. É muito legal quando a gente vê jovens se dedicando ao esporte, né, fazendo algo assim, tão importante. E, professor, como ela bem colocou, o resto da vida dela, tem algum limite de idade para que eles, no caso dela, continuem praticando em alto nível? Limite de idade não. O que mais depende é da vontade deles e querer chegar em outros objetivos, né? Quando você vai chegar a um alto nível de um atleta, o corpo ele responde de uma forma. Aí quando você vai ficando mais velho, vai diminuindo, claro, mas para praticar esporte em si, até quando Deus permitir. Mônica, você já tem alguma próxima competição que você vai participar fora do Brasil? Ainda não tem essa proposta ainda não. E esse ano aqui no Brasil? Esse ano também ainda não. Ainda não. Flávio, essas competições para eles é uma coisa assim mais esporádica? Não, tem um acesso maior. Agora, a visibilidade em relação a todos eles tem participado muito agora nas competições, né? Então, teve alguns participantes através de movimentos. Nós temos o PONCE é o conjunto de movimentos básicos de ataque e defesa contra o adversário imaginário. Então, isso são movimentos sequenciais que são executados. Então, algumas competições hoje, como Paulista, Brasileiro, até mesmo para Taekwondo, agora introduziram esses movimentos. Então, tem um acesso muito maior agora do que antes. Então, nesse ano, por enquanto, ainda não. Pode surgir? Como que funciona essa questão do calendário, até mesmo para essa questão, né, da expectativa deles? Nós temos o calendário nacional, temos aqui, claro, o estadual e também tem o nacional, e alguns internacionais. Que depende também da ajuda de custos para levar esses atletas para poder estar participando desses eventos, tanto aqui nacional quanto internacional, que não é um custo barato. Então, a maior dificuldade é a gente tentar arrumar patrocínio, ajuda, que seja projeto, qualquer coisa que seja, para poder estar levando os atletas a chegar a um alto nível para poder atingir essas competições, né? Então, a maior dificuldade nossa hoje é ter apoio. Sim, famoso patrocínio. Infelizmente, às vezes, né, deixa a desejar. Exatamente. Mônica, no último mês de março, né, foi o mês da síndrome de Down, como, né, todos os meses de março. O que representou para você a data? E você teve muitas atividades nessa época. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito bom para mim, mês de março, eu fico muito feliz, que é o mês dos Down. E através do Instituto temos a corrida, né, de rua, e nisso a gente fica mais feliz, né, saber que as pessoas estão correndo por nossa causa do Down. A famosa corrida do Instituto Olga Costa, já estive algumas vezes, inclusive, correndo, né, tanto em março como em dezembro, corrida que tem a Fofão, inclusive, do vôlei, como ex-jogadora de vôlei com a madrinha. A propósito, você já participou dessa corrida, caminhada? Você já fez alguma vez? Sim, eu faço todos os anos que tem. Você faz os 5 quilômetros? Não, eu não corro, eu só a parte que é da caminhada. E além dessa caminhada, você faz mais alguma ou somente
parte fica só essa? Só essa mesmo, a parte só do Olga. Yoga. Geralmente você faz em quanto tempo? Dependendo do Instituto Pluto Sono. Entendi. Flávio, além de depois que você ingressou no instituto, sendo campeão, né, todas as coisas que você já conquistou, você já conseguiu trazer outras pessoas, também outros atletas como você, de expressão no cenário nacional, para trabalhar com esses jovens no Instituto Olga Cosa ou até mesmo em outras instituições? Sim, aqui no Instituto tem até alunos meus que foram atletas de alto rendimento que trabalham aqui com a gente agora. Então eles abraçaram a causa também, estão aqui com a gente e aprendendo coisas novas, né? Então eles estão muito felizes aqui trabalhando com os meninos. Quando você fala para esses alunos desse projeto de início, como você citou, tem alguns alunos seus que hoje estão trabalhando aí. Qual é o primeiro, assim, como que eles fazem, assim? Eles ficam com medo, receio, alguma coisa assim, ou tira de letra? Como que é esse primeiro contato deles com o pessoal do Instituto? No começo, quando faz primeira, segunda aula, é difícil, né? Porque são vários tipos de deficiência, né? Não é o mesmo. Tem autistas, Down, tem deficientes, questão de cadeirante. Então, são diversos tipos de pessoas treinando e a gente tem que se adaptar. Então, no começo, para esses instrutores, é uma novidade. Não é bem um baque assim, mas acaba pensando, né? Colocando na cabeça, como que eu vou fazer esse trabalho agora? Mas aí, passando com as aulas, eles conseguem desenvolver muito fácil, porque como somos atletas estudados, então para eles é muito fácil adaptar qualquer tipo de movimento com qualquer um deles. Mas, por exemplo, é possível você adaptar o taekwondo para um cadeirante? Com certeza, porque tanto os movimentos, tanto braço, tanto perna, a gente consegue desenvolver movimentos com qualquer membro. Então, independente da deficiência dele, a gente consegue adaptar. Tem alguns esportes hoje em dia, né, que o pessoal faz na cadeira, mesmo o basquete, que o pessoal joga na cadeira, né, embora não necessariamente a pessoa tenha que ser um cadeirante, né, joga basquete em cadeiras de roda, né, tem alguns esportes aí que o pessoal pratica, né, o vôlei, que é mais ou menos para cadeirante, né, que é o vôlei sentado, que depende a deficiência na mão, ou enfim, né, ou em algum membro inferior. Ô Mônica, você já teve a oportunidade de lutar alguma vez com algum autista? Sim. E como que foi essa experiência, já que geralmente, não todos, né, mas algumas pessoas autistas não gostam muito de contato? Tudo bem. Ô Flávio, eu vou passar para você. Essa questão de eles não curtirem muito contato, como que vocês fazem? Muitas vezes, como nós trabalhamos lá, o maior trabalho que nós temos lá com eles é desenvolver os movimentos e tanto parte superior, parte inferior e disciplina principalmente, né? E aí essa parte de contato a gente evita para não ter problema com questão de lesão, deles adaptarem melhor, então a gente evita o contato em si. E quando você pega um autista um pouco mais severo, por exemplo, a gente trabalha de uma forma sem competição, porque muitos deles não gostam essa parte de competitivo, na verdade, né? Então a gente trabalha com eles sem muito contato, então, mostrando para eles a importância, mostrando para eles como funciona, mostrando para eles as regras em si, mas evitando contato, porque o objetivo nosso nem tanto é o contato de luta, é mostrar para eles a essência da arte marcial. Mônica, como que foi para você essa questão de ser a primeira mulher com Down a se tornar instrutora de taekwondo, sabendo que hoje você é espelho para outras pessoas? Sinto feliz. Eu conto para mim mesma, por ser eu mesma, e para as pessoas, né? Eu sou um espelho para eles, né? Para todas as deficiências. Você, hoje em dia, tem conversa com outras meninas, mulheres que também tem outras, né, na instituição que pratica essa modalidade, ou você, no caso, foi a única? Não, tem várias. Aí eu falo algumas histórias minhas e para ela eu falo assim, onde eu cheguei, eu consegui conquistar. E eu sei que vocês têm capacidade de ser igual eu um dia, pegar a faixa preta. Nesses anos todos que você praticou e pratica o esporte, desde o início você já tinha esse sonho de chegar na faixa preta? Sim, desde que eu peguei a faixa branca do início do projeto,
E meu objetivo é a faixa preta e depois vai segurando mais um pouquinho, né? Ver já tá tudo certo. E eu vi que deu certo. E por isso que é meu objetivo abrir futuramente uma academia para me ensinar o que eu aprendi com meus instrutores. Esse projeto da academia, você já tem ideia de quando você vai conseguir realizar? Ainda não, mas eu deixo nas mãos de Deus. Ô Flávio, da faixa, de quando pega a faixa preta, no caso da Mônica, que se tornou uma instrutora, isso leva quanto tempo ainda, assim? Quanto tempo ela levou para pegar a faixa preta e a partir daí se tornar uma instrutora? A média, aqui no Instituto, eles fazem exame de graduação uma vez por ano. Então, são um total de 10 faixas, ela levou 10 anos para poder estar pegando a faixa preta aqui com a gente. Mas a partir da faixa preta, você já pode dar aulas ou tem algum outro curso depois para se tornar um instrutor? Não, a partir da faixa preta já está apto a poder ministrar aulas. Mônica, você falou que você gosta das outras coisas também, de artes, né, além do esporte. Que tipo de arte que você pratica hoje em dia aí no Instituto Olga Costa? O taekwondo mesmo. Não, sem ser no esporte. Ah, tá. Nenhum. Eu pinto pano de prato. Que eu sei pintar o pano de prato e eu pratico nisso. Entendi. Flávio, tanto no caso da Mônica e talvez de outros atletas que auxiliam vocês, isso é um trabalho voluntário ou eles têm uma remuneração? Os instrutores aqui da instituição, e a Mônica, você está falando? No caso da Mônica, por exemplo, ela tem alguma remuneração ou é uma coisa voluntária? Não, ela é contratada aqui pelo Instituto para estar trabalhando, ministrando essas aulas. Contratada. Ah, tá, entendi. É o trabalho dela. Trabalhando. Então, Mônica, o que melhorou em você fazendo esse trabalho no Instituto Olga Costa? Melhorou bastante na parte mental, físico e ansiedade. A ansiedade, antes você era mais ansiosa do que hoje em dia? Sim, era muito ansiosa, agora deu uma controlada. E a parte mental por estar fazendo alguma coisa nesse sentido? Isso, eu fico mais, assim, com a equipe que trabalha comigo e alguns alunos da Carinha, eu fico bem concentrada no trabalho. Flávio, vocês fazem reuniões para organizar as aulas de acordo com cada turma? Como que funciona esse tipo? Até para facilitar para ela, inclusive, como instrutora. Nós se reunimos toda semana para poder determinar o que vai ser passado, né? De acordo com a dificuldade, de acordo com a demanda das aulas. Então, tudo é instruído, a gente se reúne, a gente conversa, a gente coloca em pauta tudo como vai ser trabalhado, de acordo com a semana. Vocês têm algum tipo de aluno com alguma deficiência auditiva, surdo, por exemplo? Tem algum intérprete que auxilia para que vocês possam dar aulas também ou somente as outras deficiências? Tem também surdo, mas a gente trabalha mostrando para eles como são os movimentos, explicando, e a gente vai se adaptando de acordo com a realidade deles, né? Mas alguns projetos que nós temos também tem intérprete para poder nos auxiliar naqueles momentos de maior dificuldade. Porque aí teria que ser um sinal específico da Libra, né, para mostrar o movimento. Ah, sim, mas como as lutas são passadas, os movimentos, a gente consegue determinar para eles, mostrando com os movimentos, mostrando como vai ser, né? Então, a gente consegue fazer com tranquilidade isso, mesmo não entendendo Libras, por exemplo. E já no caso do cego é mais a questão do toque. Falando também e toque. Vai ser dessa forma, você vai levar a perna até determinada altura do corpo, vai virar o quadril, virar o pé de base, estendendo a perna, então a gente consegue orientar com palavras e também em toque. O taekwondo, ele é conhecido como uma arte marcial, mais de defesa, assim, de defesa pessoal, ou não? Como que poderia classificar o taekwondo? O taekwondo em si, ele é de ambos, tanto defesa quanto esporte, quanto ataque. Então, a gente consegue trabalhar com ambos os lados, né? Então, que eu falei para você há pouco, que nós temos movimentos, são movimentos de ataque e defesa contra alguém. Então, a gente consegue ter tanto defesa quanto ataque. Certo. Taekwondo ele teve origem no Japão, né? Taekwondo. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Isso. E já há quanto tempo ele é praticado aqui no Brasil? Desde 1964.
Nossa, um bom tempo já. Mas aí ele foi oficializado em 1970. Então foi oficializado em 70, mas começou em 64. Faz bastante tempo. Então, o mestre que trouxe aqui para a agência é o grão-mestre San Michô. Então, ele veio aqui para a América, trouxe o taekwondo, veio se existe a possibilidade de implantar o taekwondo, trouxe aqui para a gente. A primeira academia foi aqui na Liberdade, aqui em São Paulo, e aí ele voltou para a Coreia mostrando que existia a possibilidade de estar trazendo aqui o taekwondo, e depois ele trouxe os cunhados deles para poder estar dando continuidade. Ô, Flávio, o Brasil é um país que geralmente as pessoas gostam muito de esportes com bola, né? Futebol, vôlei, basquete, esses esportes assim. E como é que está o interesse dos jovens pelas artes marciais, e no seu caso especificamente pelo taekwondo? Hoje em dia, uma boa parte da procura para arte marcial é mais os pequenos, que os pais eles conseguem olhar mais para a disciplina, porque hoje em dia eles querem que os filhos tenham um pouco mais de disciplina, né? Então, a boa parte da pesquisa aí atrás é para poder dar disciplina para os pequenos, né? Mostrando para ele a importância de ter educação, respeito, etc. Mas essa parte assim já mais de adolescente, assim, já não tem mais tanta procura. É bem pequena. A maior procura que nós temos hoje é de 7, 8 anos, 10 anos. Aí quando chega a adolescência, a porcentagem é um pouco menor. Aí que eles optam mais por, como você falou, a parte de bolas, né? Vôlei, basquete, futebol, que seja. Flávio, e aí no Instituto, vocês já tiveram alunos com deficiência praticando esse esporte, porém na questão da terceira idade? Atualmente a Mônica também já estava num projeto onde nós atendíamos os idosos, com uma casa de repouso, onde tinha idosos lá de 92 anos, 97 anos praticando esporte. Ô Mônica, então fala um pouco pra gente dessa experiência que você teve, você já ajudou, né, com os jovens, com as crianças, e se dedicar também a auxiliar os seus professores com os idosos. Como que foi para você? Para mim foi diferente, mas eu acabei gostando e é muito legal. E qual foi o seu principal aprendizado com eles? Chegar à vida de outra forma, diferente, que eles também têm capacidade de fazer a arte que eu faço. O Flávio, na questão, você falou que tem 90, 97 anos praticando, né? E aí, na questão, por exemplo, quanto mais idosos, às vezes, geralmente tem essa questão da questão óssea, né? Que já está um pouco mais, às vezes, um pouco mais fragilizada. Como trabalhar isso com eles? A gente consegue trabalhar com eles de uma forma mais leve, mostrando todos os movimentos em si, só que de acordo com a limitação de cada um deles, né? Então, o principal objetivo é mantê-los com atividade física, a gente faz alguns alongamentos, a gente faz alguns movimentos de braço, perna mais leves, um pouco mais tranquilos, não precisa ser tão alto, sem impacto. Então, só para deixar o corpo deles um pouco mais vigorado em relação à atividade física. Então, a gente faz os movimentos em si, eles praticam os movimentos, só que um pouco mais leve para a questão de preservar também a integridade deles. Né? Geralmente eles conseguem um bom desenvolvimento? Consegue, muitos deles conseguem sim. Nossa, fazer um esporte desse com 97 anos é uma conquista. Isso, uma conquista muito grande. Só de ele estar fazendo alguma atividade física, para eles é muito importante, né? Então, o nosso principal objetivo é mostrar que todos eles podem estar fazendo atividade física, independente da idade, independente da limitação. O importante é estar cuidando da saúde para ter longevidade, né? Ô, Mônica, e você? Você é filha única? Você tem mais irmãos? Como que é essa questão familiar com você? Eu sou filha única, mas a parte de meu pai eu tenho um irmão e um casal de sobrinho. Eles também praticam esse esporte? Eles não. Nunca houve interesse. Não, interesse não. Só que a minha cunhada faz parte das corridas de rua. Legal, então você tem uma pessoa aí para estar caminhando ou correndo com você, às vezes. Às vezes ela participa do estudo, alguma coisa das corridas de rua também. E o incentivo para você? Como que eles fazem com essa questão do incentivo para você nesse esporte, já que você está praticamente quase que todos os dias aí inserida nessa questão do contexto do taekwondo? Eles estão sempre dando apoio para mim continuar
e nunca parar. E nunca parar. Flávio, vocês em algum momento já pensaram em escrever um livro, alguma coisa assim, contando a história desses atletas? Aqui o Instituto eles criam as brochuras e tem diversos livros aqui, já contando a história de cada menino que passou aqui também, né? Então a gente tem muitas coisas aqui registrados, fotos, trabalho, então já tem muita coisa registrada aqui com a gente, né? Então. Mônica, para você, das pessoas também com síndrome de Down, quem são assim as principais pessoas que você, vamos dizer, se espelha? As pessoas que eu vejo na internet, nas redes sociais. Bom, em nome da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a atenção, a gentileza de vocês. Flávio, gostaria que você deixasse aí suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade. Queria agradecer pela atenção de vocês com a gente aqui, para ter dado essa oportunidade de contar um pouco a história da Mônica e do Instituto. As pessoas também que estiverem ouvindo, independente das limitações, se são especiais, se não são, que elas possam vir praticar esportes. E aí isso é benéfico tanto para a saúde, tanto para a vida. E isso acaba ajudando a gente em muitas coisas. Então, fica aí a dica para todos para praticar esportes, independente de qual esporte que seja, só pratique, independente das limitações que eles têm. Seus contatos? Tem o meu Instagram, que é MS Flávio Moreira, tá legal? E tem aqui do próprio Instituto, que você também deve ter aí, que é o Instituto Olga Cos. Mônica, agradeço também sua atenção, gentileza, por ter participado do nosso programa. Gostaria que você deixasse, se possível, uma mensagem final para os nossos ouvintes, para quem está te ouvindo em casa, e passasse aí, se você quiser, seus contatos, suas redes sociais, fique à vontade. Então, eu agradeço a todos que assistiram essa rádio, aos ouvintes. Eu agradeço muito pela oportunidade de vocês escutar minha história um pouquinho. E minhas redes sociais através do Instituto Olga Cos. E eu tenho o Instagram, que é Rocha _ Mônica dos Santos, e do Facebook Mônica Rocha. Instagram, Rocha _ Mônica dos Santos, é isso? Isso. E o Facebook, Mônica Rocha. Isso. Agradeço também ao Milton Leonardo, da assessoria de imprensa do Instituto Olga Cos. Conversamos com o professor Flávio Moreira e a instrutora também, lutadora de taekwondo, Mônica Rocha, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.